pessoal, vamos começar mais cedo para sair mais cedo. Todo mundo almoçado, tranquilo, na boa. Então, vamos continuar essa parte sobre seleção de hábitat, né? Dar continuidade a isso, finalizar essa unidade. Então, nessa primeira parte aí da aula, eu falei como e quando os animais decidem, né, por um determinado local e ambiente, quando eles devem dispersar e os possíveis custos e benefícios. E aí eu terminei falando sobre migração, custos e decisões sobre rotas. Então, nessa aula agora, essa segunda parte que eu quero complementar, o que eu queria fazer? Eu queria falar um pouco sobre territorialidade ainda. Então, aqui, falar mais alguns conceitos específicos que regem essa questão de territorialidade, com alguns exemplos. E também falar de migração, mas agora falar sobre mecanismos de orientação, que é um pouquinho diferente. E tomar um café. Você conseguiu lá mesmo, né? Isso aqui até amanhã eu vou estar acesa. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre territorialidade, tá? Muitas pessoas confundem a questão de territorialidade com o espaço de vida de um animal. Então, a diferença crucial aqui é que territorialidade se refere a um espaço que é ativamente defendido pelo animal. Então, se dois animais estão juntos, né, estão andando em conjunto, acessando algum recurso e não tem disputa ali, não é territorialidade, é uma ocupação de área de vida, simplesmente, e pode ter sobreposição entre áreas de vida de dois animais, por exemplo. Mas o território é uma área que o animal exclusivamente vai utilizar e vai expulsar dali qualquer outro animal que invadir aquela área. Então, nesse caso aqui, geralmente ocorre essa defesa do espaço, né, do território, particularmente quando os recursos são raros, ou então eles são muito restritos, ou então muito ricos. Então, nem sempre é preciso um animal ter um território. Se tem uma abundância muito grande de recursos, não existe uma disputa por eles, ou eles não são extremamente valiosos, o animal não vai gastar a energia dele defendendo isso. Também outra possibilidade que vai incitar a territorialidade é quando tem algum tipo de recurso que pode levar o sucesso reprodutivo em grande escala. Ou então quando é absolutamente necessário. Por exemplo, um animal só reproduz em cavidades e tem poucas cavidades disponíveis. Então os animais vão disputar as poucas cavidades que existem e assim por diante. A outra possibilidade aqui que sustenta a evolução de territorialidade de algumas espécies é que a área defendida, ou a área a ser defendida, pode efetivamente ser monopolizada. Porque existem recursos que não podem ser monopolizados, né? São muito difíceis do animal conseguir guardar aquilo ali. Um recurso que pode ser assim, ultra valioso, mas que é muito espalhado, o animal não consegue defender uma área muito grande com essa extensão de recursos porque eles não estão aglomerados. Então, muitas vezes, se o recurso está concentrado e aglomerado, o animal consegue defender. Então, são questões como essa. Basicamente, os estudos que falam sobre territorialidade mostram, né, efetivamente que esses conceitos são válidos. Se o animal consegue defender, consegue marcar e aquilo é dele, então vai ter a evolução da territorialidade, tá? Eu quero dar um exemplo para vocês, novamente com duas espécies que tipicamente ninguém pensa, puxa, que espécie legal para eu trabalhar, né? Eu quero trabalhar com um leão, eu quero trabalhar com a baleia, eu quero trabalhar com um primata simpático, mas quem é que vai trabalhar com lapas marinhas? Mas lapas marinhas, né? São animais também super interessantes e fazem coisas, se comportam, olha só, que nem a drosófila e outros, né? Também se comportam. Então, são essas duas lapas marinhas, são pertencentes, inclusive, ao mesmo gênero, então dá uma comparação legal, porque taxonomicamente né, são próximas. E o estudo aqui foi para testar se a territorialidade estaria correlacionada a alguns fatores ecológicos. Então, essas duas lapas, elas até têm ecologias semelhantes, mas é na diferença ecológica entre elas que você evidencia por que uma evoluiu para a territorialidade e a outra não.
e que, digamos que, substancia alguns desses conceitos sobre territorialidade. Então, nesse caso aqui, essas duas espécies vivem no mesmo ambiente, né? São mares da África do Sul, portanto, estão expostas aos mesmos fatores. Só que existem diferenças comportamentais entre essas lapas. A primeira, longicosta, ela é agressiva. Você não imaginaria que uma lapa marinha possa ser agressiva, mas ela é agressiva. Então, ela exclui agressivamente outros indivíduos de uma área de mais ou menos 50 centímetros quadrados. Então, assim, o seu campo aqui pode ser bem pequeno, né? Você não vai precisar de um campo muito grande. O território dela é isso aqui, mais ou menos, ó, o território de uma lapa. Considerando a velocidade, né, de locomoção de uma lapa, é um território até bastante grande que ela consegue defender. Essa lapa aqui, a longicosta, ela tem os territórios que ficam cobertos com uma alga que ela cuida. Então, ela faz o cultivozinho, ela tem a sua hortazinha aqui. Ela exclui algumas algas competitivas e fica só com aquelas que ela se alimenta. Então, basicamente, ela cuida de uma horta. O território dela é coberto com essa alga. A outra lapa, Patella granularis, ela interage muito pouco com outras lapas, não dá muita atenção. Ela não cuida de lugar nenhum, ela é nômade, tá? Então, ela não tem um jardinzinho próprio. Ela não é territorial porque ela também não investe no cuidado de uma área ali. Então, ela não tem territórios, tá? Então, a diferença básica entre as duas aqui constitui-se em quê, exatamente? O que é que o conceito territorial aqui poderia ser, digamos que, baseado? Naqueles conceitos que eu falei que sustentam a territorialidade. O que é interessante aqui, que diferencia uma lapa da outra? O recurso, né? Essa aqui, ela tem um recurso valioso que pode ser defendido. Essa aqui não tem um recurso valioso a ser defendido. É uma diferença, obviamente, de histórias de vida, de espécies diferentes. Mas a verdade essa aqui é agressiva com outros indivíduos da espécie dela, porque, naturalmente, se ela tem um jardim muito bem cuidado, muito bem cultivado, etc., com certeza tem uma outra lapa que vai estar de olho naquele jardinzinho e vai querer entrar naquele jardim. Então, ela defende, ela é agressiva. Então, são diferenças assim. A gente pode fazer comparações também em outros grupos taxonômicos, usando essas mesmas linhas mestres de entendimento sobre o que é territorialidade. Então, por exemplo, em formigas, nós temos aqui essa espécie de formiga, Pogonomyrmex rugosis, que constrói trilhas, até plantas que são muito produtivas, e elas defendem essas plantas. Então, elas armam a sua área, né, fazendo essas trilhas, cuidando das trilhas e selecionando essas plantas que elas vão usar. Elas defendem essas plantas com verdadeiras guerras. Se outra colônia estiver interessada nessas plantas, elas vão defender essas plantas. Em contraste, aqui novamente uma utilização de uma outra espécie do mesmo grupo taxonômico, então você aqui reduz a variabilidade que poderia ter uma origem filogenética, digamos. Então, Pogonomyrmex maricopa aqui vive no mesmo ambiente, mas ela come sementinhas dispersas pelo ambiente. Então, ela não concentra a atividade dela, o recurso dela, numa planta. Ela não defende nada, nenhuma planta. Ela não é territorial, tá? Então, novamente, a diferença aqui uma tem um recurso que está ali, previsível, estruturado no ambiente, que é monopolizável. Essa aqui, as sementes são dispersas no ambiente. Não tem como defender um recurso assim que é efêmero e é imprevisível. E isso se traduz numa diferença territorial e de comportamento. Uma é agressiva e territorial, a outra não é. Como eu falei, essa primeira espécie que é mais agressiva, né, e defende o seu recurso, quando tem duas colônias que disputam esse recurso, isso se traduz, como eu falei, numa verdadeira guerra. Atacam uma colônia da outra, destroem os ninhos, inclusive levam
alguns dos adultos que são escravizados na colônia vencedora, levam inclusive larvas, né, que são criadas para escravidão dentro da colônia vencedora. Então, a escravidão não foi a nossa espécie que inventou, tá? Existe escravidão em muitas outras espécies e é baseado nos mesmos conceitos, curiosamente. A gente pode usar os mesmos conceitos para tentar entender o comportamento de muitas espécies. Uma outra formiga que a gente pode começar a visualizar esses conceitos todos e aplicar em espécies que têm recursos de tipos diferentes. Então, essa aqui, por exemplo, desse gênero, Myrmecocistus, também tem um recurso muito valioso, a defesa é diferente. E o interessante desse grupo de formigas é que algumas espécies exibem um polimorfismo de forma e tamanho. E tem algumas dessas formigas que o pessoal conhece como formigas do mel. Provavelmente muita gente já conheceu, já ouviu falar, já comeu, né, a formiguinha de mel, que a gente chama de repletes. E essas repletes, elas são uma casta dentro dessas espécies de formigas, desse gênero, e elas são alimentadas pelos trabalhadores que saem, forrageiam fora da colônia, voltam com os recursos e vão alimentando essas repletes. E as repletes, elas vão estocando esse alimento dentro do abdômen, tá? Então, o abdômen dela vira essas grandes bolhas de líquido, né, de reserva nutricional, e dentro da colônia, elas ficam penduradas, basicamente, no teto. Elas são a dispensa, né? E quando acontece de uma colônia invadir uma outra colônia, tem a disputa por esses recursos. Então, a disputa aqui, o recurso que é disputado são as repletes. Então, uma colônia invade outra colônia, rouba as repletes e leva para o ninho delas. Porque aqui está o estoque alimentar, tá? Voltar para cá, para cima? Essa aqui? Mais uma? Hã? Tô muito rápido, pessoal? Sim. Tá bom que eu posso tomar água, cadê minha água? Olha o café, cadê meu café? Vocês me lembrem que é a oportunidade de eu seguir as instruções lá do médico e tomar muita água. Como que as outras formigas se alimentam depois disso? Como que? Que as outras formigas se alimentam? Elas regurgitam de volta o alimento para... Então, assim, elas são alimentadas boca a boca, né? E aí depois, quando é necessário, por exemplo, em épocas de escassez, e geralmente essas formigas, elas estão associadas a ambientes bem hostis, desertos, né? Em épocas de escassez, as repletes regurgitam de volta esse alimento para as que estão necessitadas. Professora, eu posso dizer que quanto menos específico para alimentar o animal, menos territorialista? Eu não usaria uma generalização tão grande. Eu receio muito de ter generalizações tão abrangentes, porque você sempre tem exceções. Se o bicho é menos generalista, se ele é mais específico com relação ao alimento dele, e o alimento dele não for muito abundante, você pode falar, tem uma predição de que sim, você teria um animal que seria mais territorialista, né? Espécies mais territorialistas. Mas eu não gosto de afirmar sem ter a evidência para isso, entendeu? Sim, você pode usar isso como uma predição, como uma hipótese. E assim, de modo geral, toda generalização tem exceções. Não, é que eu quero entender o porquê da comparação entre, por exemplo, a formiga que é territorialista com determinada planta e a formiga que pode comer várias sementes de espécies pelo ambiente. Qual é a necessidade de territorialidade das duas? Por que que uma é territorial e a outra não é? Mas porque pela história de vida dessas formigas que eu exemplifiquei aqui, uma delas, pela própria história de vida, isso aí é uma questão evolutiva, ela evoluiu para poder explorar X recurso. Então, esse recurso não é disperso no ambiente. Se o recurso não é disperso no ambiente, ele pode ser monopolizável, a territorialidade tende a evoluir nessa situação. Mas se a espécie é dependente de coisas mais efêmeras, ela não tem como defender o negócio. Então, você não vê a territorialidade evoluir.
Então, assim, eu não quero dizer que uma coisa causa a outra, mas elas caminham juntas, são correlatas. Não sei se isso ajudou um pouco a esclarecer. A territorialidade normalmente ela vem de recursos. Oi? Né? A territorialidade ela vem de recursos ou ela pode vir de outras demandas? Claro, reprodutivo Tá. e tal, mas basicamente ainda é recurso. A territorialidade, a pergunta aqui foi se a territorialidade está associada a recursos. E sim, Sim. sim. Assim, qual é o recurso é que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem como saber exatamente qual é. Mas alimentar. Pode ser outros recursos, por exemplo. Tem espécies de aves que disputam a quantidade de sombra dentro do território, tipos de Local de nidificação, por exemplo, é uma coisa. água, né? Então, o recurso que é fundamental para aquela espécie reproduzir, tipicamente, se ele for monopolizável, ele está associado à territorialidade, entendeu? Por exemplo, o ninho. Ninho, assim, E aí, algum... onde você pode ter uma espécie generalista que é territorial por causa de disputa de outro recurso que não seja forjamento. Generalista na alimentação. Se ele é generalista na alimentação, mas ele depende de algum outro tipo de recurso para reproduzir, Aí pode ser ele se generalista. torna territorial por causa daquele recurso, outro. Então, recurso aqui, quando eu falo, pessoal, não é só recurso alimentar, tá? Pode ser vários tipos de recurso. Inclusive fêmeas. O recurso pode ser a própria fêmea, no caso. Ou raramente machos, né? Dependendo da espécie. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês com relação a essa questão de territórios, territorialidade e sucesso reprodutivo em pássaros. Então, se a gente pensar... desculpa aqui. Vamos pensar numa hipótese bem generalista aqui com relação a território e sucesso reprodutivo. O que vocês podem prever aqui? Quem tem o melhor território tem maior sucesso produtivo. Isso, não é simples, olha. É isso. Os melhores territórios estariam associados a maior sucesso reprodutivo. Isso é uma hipótese tão global, tão geral, que ela é usada amplamente, mas aí a questão se torna que tipo de território, qual é o recurso, como que é a disputa, mas é uma hipótese global, universal, né? Mas basicamente a gente pode falar, territorialidade evolui quando um recurso valioso e raro, por exemplo, alimento, né? Ocorre em situações aglomeradas, defensíveis, ou seja, o território aqui nesse caso, por causa de algum tipo de recurso que ele tem, é absolutamente imprescindível para o animal poder se reproduzir. Mas para isso também ele precisa estar de uma forma que o animal possa defender, tá? Por mais valioso que seja, se ele estiver disperso no ambiente, não tem como defender, o animal tem que arrumar uma outra maneira de resolver a situação. Mas aí a gente sempre fala, tá, eu tenho uma hipótese geral aqui, como que eu vou testar essa hipótese? Se a hipótese for verdadeira, tá? A gente devia esperar isso aqui, vocês concordam com isso? Tá? Todo mundo concorda ou não? Se é um recurso que é valioso, mas é raro no ambiente, e ele é defensível, ou seja, ele é monopolizável, o que acontece? Você vai ter indivíduos que vão sobrar, que não vão ter acesso a esse recurso. Então, a gente deveria encontrar indivíduos não territoriais numa espécie que é tipicamente territorial, né? Porque se tiver para todo mundo, não precisa ter território. E aí uma outra predição, que é baseada também sobre essa, seria assim, tá, se esse recurso realmente é tão importante, então esses indivíduos que não têm acesso a esse recurso, que não estão defendendo um território, eles ou não estão se reproduzindo, ou têm um sucesso reprodutivo mais baixo, tá? Também todo mundo concorda que isso aqui pode ser uma hipótese testável? Eu não estou dizendo que é verdade, tá? Estou dizendo que é uma hipótese a ser testada. Então, tem gente que usa isso aqui, obviamente, essa configuração mais global, aí escolhe uma determinada espécie para entender melhor como que essas hipóteses de trabalho funcionam. Então, o exemplo disso aqui, trabalho feito com uma pesquisadora chamada Susan Smith, com um tipo de pardal na América do Norte. Isso aqui também foi um trabalho clássico numa época em que estava se, digamos que, determinando esses conceitos gerais sobre territorialidade, como é que funcionava.
Então, ela monitorou uma espécie e uma população de pássaros que tinham territórios fixos durante a época reprodutiva, estavam se reproduzindo normalmente, e ela verificou que existia uma população, e ela foi uma das primeiras que usou esse termo, uma população de indivíduos que não estavam se reproduzindo, que se chamavam, ela deu o nome de floaters. Float quer dizer boiando, né? Então, esses são os que estão boiando por ali, eles não têm um lugar fixo para ficar. Tá? Vagueando pelo local. E os experimentos que ela fez, é que muitos experimentos iniciais, eles eram de remover um indivíduo daquele território, pegar, sequestrava ele, botava numa gaiola, levava para outro canto, e aí viu o que acontecia. E o que ela viu é que rapidamente um desses floaters, porque primeiro ela anilhava todo mundo, rapidamente esse território era ocupado por um floater. Ou seja, mostrou que esses indivíduos que estão vagueando por ali não fazem isso por opção de vida. Ah, não, eu estou por aqui, eu não quero ter uma residência fixa. Não, na hora que vagava um lugarzinho, pá, caiu um floater ali. Então mostrou que isso aqui é real. Um outro estudo também muito antigo, daquele mesmo... eu falei do John Krebs antes? Não, eu falei do Nick Davies, né? Isso aqui é do Krebs and Davies, são estudos clássicos, né? Dois dos maiores ecólogos comportamentais ainda vivos. O John Krebs, que trabalhou também com uma espécie de pardal, mas lá na Inglaterra. E aqui ele anilhou e marcou os territórios, anilhou as aves, né? E marcou territórios de uma população no campus lá da universidade dele. E aí ele verificou que tinha em volta o que eles chamam de floresta na Inglaterra. Não é uma floresta, tá? Eu já estive por lá, mas eles chamam de forest, né? Que não é a floresta, aquilo é uma não sei, parece aquelas florestinhas da Chapeuzinho Vermelho, sabe? Que ela vai passear no bosquezinho, é uma florestinha assim. Não é nada parecido com que uma mata atlântica aqui. Então, ele verificou que tinham pares territoriais que reproduziam na floresta, e tanto é que as florestas lá têm cerca viva ao redor delas, tá? Então é bem diferente. Então, e que alguns defendiam territórios em cima de cercas vivas. Então eram cercas vivas ao longo desses bosquezinhos, e o território desses que estavam em cima da cerca viva era ao longo mesmo do topo da cerca viva. Isso foi um dos primeiros trabalhinhos que foi feito nessa época. E ele fez, então, um teste dessa hipótese de sucesso reprodutivo. Olha só, o número, olha o tamanho amostral. Tenta publicar alguma coisa com esse tamanho amostral hoje em dia, né? Ele mostrou, e, aliás, estatística zero também, nessa época não precisava de estatística. Não imaginem que a vida é, hoje em dia, assim, tá? Hoje em dia você precisa de GLMs, né? GLLMs, enfim. A vida ficou um pouco mais complicada. Nas cercas vivas, ele verificou 9 ninhos só, e só 2 deles foram bem-sucedidos, ou tiveram filhotes. E na floresta, ele tinha um tamanho amostral um pouquinho maior, e 92% dos ninhos foram bem-sucedidos. Então, ele demonstrou com uma coisinha muito simples, aqui só de verificar o sucesso reprodutivo de ninhos em locais diferentes, que esses floaters, no caso aqui dessa população, eram as aves excluídas dos melhores territórios, que acabavam ficando numa área péssima para eles, era em cima das cercas vivas, e pagavam um preço bem alto, que simplesmente não conseguiam que os filhotes sobrevivessem. Então são demonstrações muito simples da importância da territorialidade. As coisas que... E só com isso, assim, eu só queria fechar esse aspecto aqui, dando esses exemplos clássicos e muito simples, para mostrar para vocês que a territorialidade em animais é absolutamente crucial quando o recurso é essencial para a reprodução, para o sucesso reprodutivo. Você tirando o território do bicho, às vezes ele não consegue se reproduzir, tá? Então, sobre essa parte aqui, tem alguma pergunta sobre essa... Fale. Consideravam-se floaters, sim, porque eles não estavam integrando a população. É isso que você está perguntando? Sim. Ah, se eles eram floaters, seriam considerados floaters, não é isso? Isso. Ah. Tipo, seriam esses que estão falando assim. É que eu usei o termo em inglês, foi isso? Não, deve ser, desculpa, mas eu não me lembro se eu falei em português, eu dei um outro nome para eles? Não. Tá. Flutuantes, né? Floaters. Mas sim, geralmente são animais que são excluídos das melhores áreas. Ou eles simplesmente nem têm ninho,
ou eles fazem ninhos em locais assim, inóspitos mesmo, e daí tem um sucesso reprodutivo super baixo, tá? Mas ainda assim eles defendiam o território. Eles defendiam aqueles negocinhos ali, assim, a cerquinha, um pedacinho da cerca. E aí poderia ter uma interpretação diferente, alguém quisesse falar, não, mas eles não são floras porque eles têm alguma coisa ali próxima ao território. Poderia ser argumentado dessa forma, sim. Tá? Floras geralmente não têm um território. Esses aqui resolveram fazer de qualquer jeito, mas baixíssimo sucesso. Quando você tira desses animais por controle de um recurso, por exemplo, de alimentação, eles param de ter comportamento dentro do território? Sei lá, no viveiro, por exemplo, que o controle Tá. A pergunta aqui é se você dá para eles um recurso que se torna disponível, né? Uma quantidade maior. Você coloca, sei lá, um comedouro e que tem alimento só numa hora do dia e depois... Aham. E se então eles se tornam, eles deixam de ser territoriais, a pergunta é essa. Os experimentos que foram feitos dessa forma, e tem experimentos assim, onde você introduz excesso de alimento ali, geralmente o território se reduz muito, o animal fica em cima do produto ali só. Então eu tenho um exemplo assim, muito engraçado desse tipo de coisa. Meu pai amava aves, né, gostava muito de aves e gostava muito de beija-flores, então nas minhas casas, residências todas que eu já tive ao longo da minha vida, tinham sempre aqueles bebedouros de beija-flor. E aqui no Cerrado, quando a gente veio para cá, o maior beija-flor, o mais agressivo e tudo, é aquele tesoura, né? E meu pai ficava irado de ver como que ele batia nos outros e não deixava os outros chegarem lá. Aí ele imaginou o seguinte, não, é porque eles estão brigando porque não tem suficiente. Aí ele comprou umas garrafas gigantescas, desse tamanho, né, para botar a água com açúcar. E aí ele ficou com pena que os beija-flores tinham que beber água batendo as asas e resolveu botar um puleiro. Aí eu falei, papai, não faça isso. Mas foi o que ele fez, ele botou um puleiro lá. Ele não era biólogo, né? Ele era aviador e não era biólogo, mas eu já era biólogo. Eu falei, pai, não faz isso não. Mas ele botou um puleiro. Resultado, em cada garrafa tinha um beija-flor que ficava em cima do puleiro. Acabou. Ninguém mais chegava, entendeu? Então, assim, isso que acontece. Dá o recurso, o bicho encolhe e fica com aquele negocinho ali. A outra alternativa, se você dá um recurso muito rico em grande quantidade, tantos indivíduos tentam buscar aquele recurso simultaneamente que eles também não conseguem defender. Então, aí vai a capacidade do indivíduo também de defender um negócio ali, que às vezes é impossível. Bom, enfim, eu vou passar disso aqui que eu terminei, eu considero que pelo menos assim, o conceito geral sobre territorialidade eu já revisei aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre migração, né, que está ligada a essa questão também de recurso. Migração sendo um fenômeno, como eu falei para vocês, absolutamente universal, e às vezes como é um deslocamento muito longo, e particularmente para aves, que já foram muito estudadas nesse caso, exige uma preparação para essa migração. Então, é uma preparação, inclusive, fisiológica, né? O animal, para outros animais, mamíferos que fazem deslocamentos maiores, etc., também tem uma preparação fisiológica, só que não está muito bem estudada. Mas para aves, isso envolve a estocagem alimentar mesmo, estocagem de nutrientes, de gordura. Então, eles passam por um período, antes da migração, um período de alimentação mais intensiva. Isso aqui é ao contrário, não tem nada a ver não, mas eu falo as coisas que me vem na minha cabeça. Uma colega minha que ia sair de férias, aí ela chegou para mim e falou assim, eu comecei um regime agora. Eu falei, você começou um regime para quê? Você não está precisando emagrecer? Eu disse, não, é um regime preparatório de férias. Eu falei, como é que é isso? Ela falou, não, eu faço regime antes, perco 5 quilos para eu poder engordar nas férias. Aí eu falei, entendi. Tá bom, é uma maneira de encarar o negócio, né? Eles fazem o contrário, eles fazem estocagem antes para migração, tá? Em algumas aves, isso chega até 50% do peso dessa ave, em termos de quanto que eles ganham de massa ali. Obviamente, isso aqui é utilizado, né, durante a migração, então é claro que eles fazem paradas, que a gente chama de descanso, eles geralmente à noite,
dependendo do caso, se eles migram de noite, eles param de dia, descansam, vice-versa, e ali eles tentam se alimentar também um pouco mais, mas eles vão metabolizando essa gordura à medida que eles vão fazendo a migração. Muitas aves migram de noite por uma série de razões, a gente pode comentar depois, e aí nessas paradas de descanso eles então se alimentam, né, durante o dia. Eu falei para vocês da questão da inquietação migratória, né, que seria essa que foi primeiro visto em gaiolas, mesmo pássaros que ficam engaiolados e que ficam com essa atividade intensa. Se você tiver pássaros que migram em gaiolas, o que acontece? Durante a época preparatória para a migração, se você botar uma filmadora ali, de noite você vai ver que eles começam a ficar muito inquietos durante a noite. Eles começam a pular, a olhar para o lugar onde eles tenderiam a migrar, né? E chama inquietação migratória isso. Sim, fala. Inquietação migratória, é só em aves? Os estudos que eu tenho visto, sim. O problema é que eu também só leio mais estudos com aves, né? Mas eu acredito que deva ser mais universal do que isso, tá? Que tenham outros indícios para outros grupos também. E, claro, a predição sendo grupos que têm migração, né? Oi. Essa inquietação migratória, assim como para onde ela vai, é um conhecimento aprendido ou é... Não, é intrínseco ao animal. Tem outras coisas aqui também, eu nem lembro se isso está dentro da disciplina, se eu ia falar ou não, mas, por exemplo, eu vou falar ainda sobre migração nesse sentido aqui. É muito dependente da espécie. Algumas espécies precisam aprender certas coisas sobre a migração, para onde elas têm que ir, e outras não. Então, tem espécies que migram, já tá intrínseco, né? Elas não precisam aprender nada. E algumas outras precisam ir junto com aves mais velhas. E eu estou falando de aves também, porque é onde eu tenho conhecimento maior. Qual é esse termo em inglês aí? Hã? Migração, inquietação migratória? Migratory restlessness? Acho eu. Vi procurar ver se é isso mesmo. Tá? Professora, tartaruga também tem essa inquietação migratória. Tartaruga também tem. Possivelmente porque tem a migração também. Não sei se já tem assim, estudos feitos, mas assim, qualquer animal que você pegar que tem migração, a minha hipótese seria que você vai encontrar esses indícios, né, de preparação fisiológica, de algum tipo de orientação, tá? Migração está ligada ao fotoperíodo, então como é que o animal sabe a época, né, que está certa para migrar? É determinada pelo comprimento do dia. Então, basicamente, é esse o indicador ambiental. Eu vou mostrar para vocês até que ponto, assim, animais que migram, tem animais de todo tipo, como eu falei para vocês, desde borboleta monarcas até baleias, até bisão, a lapa marinha, tá? A lapa marinha, você pode escolher, ela tem uma migração. Se eu alterar então qual o período do bicho, eu posso alterar o período de migração dele? Você possivelmente pode. Tá? O negócio é o seguinte, se você, e eu não sei porque tem muitas coisas feitas com aves desse tipo, mas se você fizer abruptamente o negócio, eu não sei qual é o resultado que teria. Você pode modificar, acelerar, entendeu? Em condições ambientais, sim. Tanto é que quando a gente mantém animais em cativeiro, não sei se todo mundo ouviu a pergunta dele, que tem a ver com fotoperíodos, você pode modificar, né, induzir. Eu creio que sim. Você pode induzir muitas mudanças comportamentais modificando o fotoperíodo. Agora, exatamente o resultado que você vai ter aqui, não sei. Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso daí. Vamos pensar num bicho assim, que nem a lapa marinha, tá? Que a lapa marinha, que ela tem um deslocamento qualquer. Você imagina, a lapa marinha, digamos que ela ande 2 metros, para ela é uma extensão enorme. A gente sabe que ela sabe voltar ao local de origem dela, porque ela deixa uma trilha química, aí ela segue, que não João e Maria, que deixam os pãezinhos e sabem voltar. Ela segue a própria trilha química que ela deixou, a colinha, aí ela volta. Mas o que falar, né, de animais que migram milhares de quilômetros? Como é que eles sabem? Às vezes eles voltam não só para a mesma região,
mas eles voltam para ocupar o mesmo território que eles ocupavam originalmente. Como que animais fazem isso? Isso é uma área assim, de pesquisa que eu particularmente acho fantástico e maravilhoso, porque é incrível, né? Eles fazem isso porque eles usam alguns sentidos, alguns componentes aqui cognitivos bem interessantes. Então, de acordo com a Wikipédia, navegação é a ciência, arte, prática ou tecnologia de planejar e executar uma viagem de um ponto de partida até seu ponto de destino. Posso cada um de vocês pensar assim, eu sou muito bom de navegação, então eu sou péssimo. Eu sou péssimo de navegação, muito ruim mesmo. GPS é ótimo. Então, a principal atividade da navegação é a determinação da posição atual para possível comparação com posições previstas ou desejadas, tá? Então, para você navegar para algum lugar, a primeira coisa importante é você saber onde você está. Se você não souber onde você está, você também não vai poder saber para onde você quer ir, né? Mas não é tudo isso daqui. Então, a navegação, ela exige duas coisas principais, tá? Uma coisa que a gente chama de senso do compasso, que são basicamente as direções cardinais. Norte, sul, leste, oeste. Para onde que é o norte aqui, pessoal? Norte, aponta em 3 segundos. Ave Maria. Tem uns que nem se arriscaram, ó. Pessoal. Ok. Atenção. Ninguém sabe. Discussão total. E olha que isso aqui é melhor compreendido. Tá? Eu vi aqui que... Bom, nós estamos em Brasília, que norte e sul é super bem delineado. Imagina se a gente estivesse no meio da mata, né? Aí então que ia ser uma lascação total. Mas então, as direções cardinais são norte, sul, leste e oeste. Como é que a gente sabe onde é que é o leste? Onde o sol nasce. Então, se você sabe onde é que é o leste, você automaticamente deveria saber onde é que é o norte. Certo? Essa é outra cabeluda, outra coisa. Tá? Então, assim, você saber aonde que está o sol e onde ele nasce, se põe, é bem coisa interessante de saber se você tiver perdido. Mas uma outra coisa muito importante para permitir navegação, ou seja, tipo, o animal chegar onde ele quer chegar, que é muito menos compreendido, na verdade, é o que a gente chama de senso do mapa geográfico, né? Que é onde o animal se localiza e o local que ele quer atingir. Então, se eu pergunto para vocês, vocês estão aqui, aonde vocês querem chegar? Vocês vão para casa, por onde vocês vão? Todo mundo vai... você tá vendo? As pessoas já sabem, não, eu vou por aqui, por aqui. Ou seja, isso aqui é um pouco menos compreendido de como que os animais sabem onde é que é norte, sul, leste e oeste. Então, eu vou falar um pouquinho desse senso primeiro do compasso, tá? Os animais sabem onde é norte, sul, leste, oeste, etc., dependendo da espécie, tem mecanismos diferentes. Então, isso aqui vai variar de espécie a espécie, é uma área ainda na fronteira do conhecimento, como que animais descobrem isso aqui. É muito dependente de uma série de fatores ecológicos e cada dia se descobre uma coisa nova. O que a gente sabe é que muitas espécies têm mais de mais uma ferramenta, ou de um sistema de compasso, que tem uma sobreposição de sistemas. Quando um falha, o animal, então, depende de outro, né? Não é uma dependência assim, total sobre um só. Muitas experiências são feitas com abelhas e pombos, porque são animais muito... Quer que eu volte? Estou muito rápido? Ok. Então, deixa eu tomar água. Café, não? Café acabou? Pega minha água. Pode ser esse o problema, né? Ó, a culpa ali é do cara. Vocês viram o tamanho do copo que ele trouxe?
Mas então, todo mundo está atualizado? Ok. Como é que esses animais fazem certas coisas? Então, essas experiências são feitas com abelhas e pombos, basicamente porque são grupos de animais que a longo tempo sabemos que eles têm uma capacidade maravilhosa de retornar para o local deles de origem, para o ninho. Tanto é que, né, pombos são usados como pombos correios. Antigamente, toda grande expedição, toda guerra, onde se deslocava um agrupamento humano, eles levavam junto uma quantidade de pombos que era para mandar os pombos de volta com mensagens, né, o pombo correio. Daí que vem essa história, porque o pombo voltava para o local de origem dele. Outra coisa que também é interessante é porque logo, assim, nos estudos iniciais, se descobriu que esses animais, como eles são ativos no período diurno, eles usam muito a posição do sol. Então, se descobriu esse vínculo entre a capacidade que esses animais têm de retornar ao ninho, ou de se soltos em algum lugar, deles se orientarem, por causa dessa condição deles serem diurnos. Então, vamos ver essa questão da posição do sol, então, né? Se eu pergunto para vocês, cadê o sol agora? Se tivesse um dia não nublado, onde é que está o sol? Tá mal. Tá, eu vou falar para vocês. O problema é que vocês estão num lugar fechado, um ambiente fechado, né? Mas de modo geral, a gente tem uma noção que são mais ou menos que horas. Sem olhar no relógio, que horas são? Quase 3. Aonde que o sol vai estar mais ou menos às 3 horas da tarde? Isso vocês conseguem. Tem um ângulo aqui mais ou menos concordante entre as pessoas. Então, a gente tem noção disso, como que a gente faz, né? Que a gente sabe com relação a onde que o sol deve estar, porque a gente faz esses ajustes internamente. Vocês podem não ter consciência disso, mas vocês fazem, assim como as formigas, assim como os pombos e vários outros animais. Porque a cada hora o sol se mexe 15 graus no arco do céu. E nós temos essa noção incorporada. Então, é um relógio biológico que vai ticking away, como a gente chama, durante o dia. E o sol, então, vai se mexendo 15 graus a cada hora e a gente sabe disso, tá? As abelhas também sabem disso e muito melhor, eu acho, do que a gente. Abelhas são bichos absolutamente incríveis. Tem alguns exemplos de experimentos que são fantásticos. Vou contar só um para vocês aqui, porque eu sempre gosto desse. É um experimento que foi feito, era o seguinte: as abelhas dentro da colônia, e o pesquisador oferecia um recurso para elas no primeiro dia a 1 metro do ninho. Aí elas iam lá, descobriam o recurso e iam lá durante o dia. No segundo dia, ele colocava o recurso a 2 metros do ninho, as abelhas aprendiam e iam lá. No terceiro dia, ele multiplicava isso por 2, era 4 metros do ninho. Aí assim, subsequentemente, 4, 8, 16. No terceiro dia, as abelhas passaram a esperar ele no local já previsto com aquela multiplicação. 32 metros, as abelhas já estavam lá, 64, etc. Tá? Então, não subestimem as abelhas. Mas então, com relação a essa localização que elas têm, de uma posição qualquer de um recurso, quando elas saem do ninho, né, tá tudo escuro lá dentro, elas registram a posição do sol, quando elas saem. Aí elas têm um relógio biológico interno que vai registrando a passagem do tempo. Então, com isso, elas associam quanto que o sol se mexeu durante esse período e usam isso junto com essa passagem do tempo para determinar a localização, né, o senso mesmo de compasso, para onde que elas têm que voltar. E baseado nessa informação, a gente pode prever uma série de coisas. E pesquisadores utilizaram essa associação para bolar uma série de experimentos. Então, um experimento que eu vou mostrar aqui para vocês, muito simples, é um dos primeiros que foi feito também, que começou a dar aos pesquisadores uma noção sobre essa questão do uso de sol. Eles fizeram o seguinte: tinha aqui a colônia de abelhas e eles colocaram um recurso néctar a 300 metros a leste da colônia.
As abelhas naturalmente saíam daqui, estavam buscando recurso, elas rapidamente aprendiam que tinha esse recurso aqui, passavam aí, aqui e só aqui, e de volta, tá? Então eles aprendiam, faziam essa associação. Aí os pesquisadores cobriram a colônia com uma lona e mexeram nessa fonte de néctar. Nesse caso aqui, eles colocaram a fonte de néctar agora a 300 metros a sudoeste da colônia. Tá? E aqui, como controle, eles colocaram o mesmo alimentador, só que vazio. Aí, eles destaparam a colmeia depois de 2 a 3 horas. Então, perceba, o sol antes estava aqui, aí o sol durante essas 2 ou 3 horas se mexeu, está em outro lugar no céu. Tá? Então, a pergunta que eles fizeram nesse estudo foi essa aqui. Quando eles destaparem essa colmeia, para onde que as abelhas vão? E aí, o que vocês acham? Elas vão para o alimentador vazio ou elas vão na fonte de néctar? Utilizando só o sol, às vezes elas sentem de outro jeito, né? Aqui o que eles demonstraram com esse experimento é que eles usam o sol e continuam indo, elas fazem o cálculo aqui e continuam indo no alimentador lá. Elas descobrem que o alimentador está vazio, aí param de ir, mas elas não vão. E por que eles usam um outro alimentador de néctar aqui? Para testar o quê? Elas usam a orientação solar para achar o alimento. Isso, e além, para excluir qual outra possibilidade? Que elas usam o olfato para encontrar o néctar. Então, com isso aqui, eles descobriram que elas usam a posição do sol aqui para achar a mesma fonte, né, que está aqui, mas ao mesmo tempo que só a fonte de néctar em si, não é isso que atrai a abelha, não é pelo olfato. É porque elas lembram e fazem essa associação e o deslocamento do sol ajuda elas, continua ajudando elas a encontrar o local onde elas lembravam que estava o néctar antes. Então, foi uma das primeiras experiências desse tipo que pesquisadores começaram a ter essa noção desse vínculo, dessas, digamos que essas colinhas, né, ambientais que são usadas por esses animais. Deixa eu mostrar um outro experimento agora, só que com pombos, tá? Nesse caso aqui foi uma demonstração, aquele negócio que o Paulo estava perguntando sobre você mudar o fotoperíodo. O que você pode fazer nesse sentido? Eles já fizeram todo tipo de experimento assim e mostraram coisas bem interessantes. Nesse experimento aqui, eles mostraram que relógio biológico de pombo, se você perturbar isso artificialmente, você pode demonstrar como é que eles usam o sol para se localizar. Então, o que eles fizeram? Mantiveram o pombo numa sala, tá, fechada, com uma iluminação artificial, por vários dias. Então, o que eles foram modificando aqui? Eles modificaram o horário a cada dia, até chegar num ponto onde tinha uma diferença de 6 horas entre o horário real, do lado de fora, e o horário que o pombo achava que era, dentro lá isso com luzes, né, dentro da sala. Então, por exemplo, se o sol estava nascendo às 6 horas da manhã e o pôr do sol às 18 horas, o relógio deles foi modificado de tal forma que eles estavam antecipando o horário em 6 horas. Então, isso quer dizer o quê? Se o verdadeiro horário aqui, lá fora, né, era meia-noite, o pombo achava que era 6 horas da manhã, tá? Porque eram 6 horas a mais que eles modificaram o horário. Se era 6 horas da manhã, o pombo estava achando que era meio-dia, tá? E finalmente... Ops, eu não botei o outro, não? Acho que não, só isso. Ah, não, foi porque mudou de... Que estranho, peraí, só um pouquinho. Foi aqui agora. Tá. E se fosse meio-dia, então, o pombo achava que era 6 horas da tarde, tá? Então, tinha esse deslocamento de horário. Então, aí o que eles fizeram? Eles pegaram, tiraram o pombo um dia, vamos dizer que a gente soltou agora o pombo às 6 horas da manhã, num local a 50 milhas a oeste do ninho dele.
Se eu botasse isso na prova, ficar todo mundo pirando, né? Parece aquelas questões de lógica, né? Mas é porque são experiências como essa que foram feitas para as pessoas tentarem entender o que acontece. Então, pensa no seguinte, tá? Aqui está um ninho que o pombo tinha, né? Aí ele passou por essa experiência de indução, de alteração do seu relógio biológico. Aí ele foi solto a 50 milhas a oeste do ninho dele. Então, se aqui é o leste, né, onde o sol nasce, ele foi solto lá, tá? Normalmente, o pombo, em condições absolutamente normais, se não tivesse essa modificação no seu horário, seu relógio interno, ele voltava tranquilamente para o ninho dele. Como é que ele saberia onde é que estava o ninho dele? Pela posição do sol, né, no leste, tá? Então, nessa questão aqui, quando você faz isso e você fez essa modificação do ambiente dele, do relógio interno dele, a pergunta é para onde que ele voa? Hã? Então, o pombo está às 6 horas da manhã. Que horas que ele acha que é? Meio-dia, né? Então, ele acha que é meio-dia e ele quer voar para onde? Para que direção ele quer voar, já que ele está ao oeste do ninho dele? Ele quer voar para o leste, mas ele acha que é meio-dia. Não, pensa bem. Se ele acha que é meio-dia, o sol ao meio-dia é para estar em cima dele. Mas é 6 horas da manhã e o sol está no horizonte. O que ele faz? Se suicida. Não. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês o que é que o estudo mostrou, né? O censo do mapa dele diz que ele tem que voar para o leste. Então, o censo de mapa dele diz que ele está a oeste do ninho dele, porque ele conhece a redondeza toda. E então, o ninho dele está a leste daquele ponto. Então, ele tem que voar na direção do sol, né? Então, o pombo tenta se direcionar com relação ao sol. Só que ele pensa que é meio-dia. No entanto, né, o relógio biológico dele, já falei isso, que ele está a meio-dia. Então, o que ele vai fazer? Ele se orienta, obviamente, só que incorretamente. E ele, ao invés de voar na direção do sol, que está no leste às 6 horas da manhã, ele se desloca a 90 graus disso daí, porque ele quer voar para o leste, tá? Então, ele vai para o norte, que era o que os pesquisadores tinham previsto que ele faria, e às vezes para o sul. Volta e meia tem um confuso lá que faz o cálculo de 90 graus, mas vai para o sul, tá? Então, é um tipo de experimento complexo, complicado, mas que mostra que eles usam o sol para fazer esses deslocamentos, eles fazem esses cálculos e aí se direcionam com relação a isso. Então, experimentos como esse foram feitos vários outros. Só que o seguinte, tem outros mecanismos. O pombo não se orienta só pelo sol, tem outros mecanismos também. Eles descobriram que se eles botam lente de contato nesses pombos, é uma lentezinha opaca que eles não conseguem enxergar onde é que está o sol. Eles conseguem muitas vezes se orientar corretamente, tá? Então, tá bom, vamos pesquisar. Nós vamos para o inferno, todos nós. Quando eu trabalhava com o Ano Branco, com o Guira, uma vez eu tive um sonho, muitos anos, depois de estar trabalhando com eles vários anos, que aparecia, eu não sei se vocês sabem, o Ano Branco, né, o Guira. Ele era bem velhinho, no sonho ele tinha uma barba. E ele falava pra mim, tira essas argolas da minha perna. Eu acordei. As anilhas, né? Fiquei tão perturbada com esse sonho. Pois é, e a hora que a anilha não é nem, né, tão terrível assim. Pois é. Mas então, eles descobriram que um dos outros censos que eles têm de compasso são as linhas de força magnética da Terra, né?
E eles descobriram, por exemplo, que no cérebro de muitos animais tem compostos magnéticos e eles fizeram experimentos aqui também com ímãs. Então, o que eles faziam? Aqui também, novamente, esses experimentos são um pouquinho chatos para o pombo. Eles botavam uns mini capacetezinhos que tinham ímãs. Então, o que acontece? Os compostos magnéticos no cérebro se orientavam de acordo com os ímãs. E aí, o bicho também ficava desorientado, inclusive nos dias nublados. Tá? Então, assim, eles têm 2 sensos aqui de compasso. E muito recentemente, na verdade, esse ano saíram 2 publicações mais fantásticas ainda sobre esse assunto. Não sei quem viu isso aqui, muito, muito legal. Né? Que um dos mistérios de como aves conseguem navegar finalmente está sendo desvendado agora, umas proteínas que existem dentro dos olhos desses animais. São essas 2 publicações que saíram, uma na Current Biology, que saiu em janeiro desse ano, e essa saiu agora em março, do Journal of the Royal Society. Uma com turdos, né, e outra com o zebra finch, e que mostram que além desses compostos magnéticos, etc., tem uma síntese de proteínas, e os trabalhos eu tenho que dizer que são numa outra área super complexo. Quem gosta mesmo de coisa de laboratório que tem que dar uma olhada. Síntese de proteínas que tem essa capacidade, é como se eles conseguissem enxergar as linhas magnéticas na Terra. É bem legal. Então ainda estão descobrindo assim, coisas todos os dias sobre isso. Bom, essas capacidades assim, de navegação, né, de orientação, não se restringem às aves, como eu falei, tem vários outros animais. Um grupo particularmente bem estudado também são as formigas, que também têm capacidades muito boas de orientação. Nesse caso aqui, eles estudam formigas às vezes e contrastam quais tipos de mecanismos que formigas que estão em ambientes diferentes podem usar. Então, por exemplo, formigas africanas que estão em áreas muito abertas, né, que não tem floresta, por exemplo. Então, aqui a Cataglyphs bicolor é uma formiga que não vive em colônia, tudo. Está em áreas de deserto. Então, o que nós temos em deserto? Sol. Muito sol, né? Então, fica a possibilidade de que essas formigas utilizem o sol fica evidente. A gente só com base no ambiente, a gente já pode fazer alguns chutes sobre os mecanismos possíveis. Aí a gente tem uma formiga, por exemplo, de floresta tropical, essa Pautotyrus tarsatus. E o que ela vai usar ali, né? Se você entra numa floresta tropical, mesmo a Mata Atlântica, fica até escuro lá dentro, né? Caem vários graus de temperatura, fica escuro. Ela vai ter que usar uma outra coisa. Então, quais são os possíveis mecanismos que vocês chutariam aqui sem nem saber mais nada sobre essas formigas? Aquela dali, ela é de formigueiro? Essa aqui? Mas ela é de... Feromônio. Tá, então aqui você está sugerindo, por exemplo, química, uma coisa química, né? Que para ela se orientar e voltar a seu ninho. Se você deslocar ela, você possivelmente poderia imaginar que nem aquelas lapas, ela faz uma trilha química e volta ao seu ninho. Eu sei que aves também identificam estratos vegetais diferentes também, né? Então, para o deslocamento. Landscape, assim. Sim. Eu não sei se formiga faz isso, mas eu imagino. Mas uma sugestão seria aqui também. Uma referência poderia ser o próprio ambiente, né? Que ela vai utilizar, então, para se deslocar dentro desse ambiente e retornar ao seu ninho. Então, assim, só olhando o ambiente do animal, você já pode imaginar essa possibilidade. Eu tenho uma outra coisa que eu vou contar para vocês que eu acho engraçado, porque até hoje eu lembro disso, cada vez que eu dou essa aula eu lembro dessa história. Não tem nada a ver com isso, não. Tinha uma amiga americana, muito querida, quase uma irmã, mas também meio chatinha também, com certas coisas. E uma vez num congresso aí, que eu tinha um quartinho pequenininho, tinham 2 camas nesse quarto, mas era só meu, uma coisa boa. E ela, porque tinha um quarto mais amplo e tudo, ela foi compartilhar o quarto com uma outra colega lá, uma outra amiga. Mas assim, no primeiro dia, quando ela foi pra lá, eu acho que ela já resolveu que ela não queria ficar lá. Sabe-se lá por quê? Porque a outra era bagunceira, sei lá o que foi. Mas aí ela veio lá pra mim, como quem não quer nada, falou, não, mas eu tá pensando em repartir o quarto aqui com você em vez de com ela. E eu não queria, eu queria o quarto só pra mim. Aí
Falei, não, mas qual é o problema lá? Aquele quarto é tão maior, não sei o que. Ela falou assim, não, mas a cama lá está alinhada, não está alinhada com as linhas magnéticas da Terra. Aí eu falei, não, e ela falou, na cama aqui parece que estava. Não, vamos lá no quarto, vamos alinhar a cama lá. Cada vez que eu dou essa aula, eu penso, você ter amigo biólogo é um saco às vezes, né? Porque, poxa, coisa, até parece, né, que ela tinha uma sensibilidade às linhas magnéticas da Terra, né? Bom, mas vamos passar, deixa eu voltar aqui ao assunto. Cada vez que eu dou essa aula, eu penso nisso. Vamos lá, vamos falar dessas formigas então. Essa primeira aí, bicolor, Cataglyphis bicolor, né? Então, essa formiga aqui que vive em desertos, a gente pode imaginar, não, essa formiga então utilizaria talvez o sol para se orientar. Aí fizeram uma série de experimentos para testar isso, como é que ela faz orientação, tapando o sol, né, desnublados, como é que acontece o negócio. Eles descobriram realmente que as formigas usam o céu para se orientar. Se você fosse fazer experimentos com uma formiga como essa, para saber o que ela usa, que tipo de coisa vocês poderiam usar? O que vocês imaginam? Lâmpadas, o que mais? Tapar o sol, né? Você pode fazer uma coisa até que não exija, digamos, não exija, digamos, muita parafernália nem altos custos. Mas nessa formiga em particular, eles descobriram uma coisa interessante, que não é só a posição do sol, às vezes, que é utilizado por vários animais, que animais também usam a luz do sol polarizada. Tá? Então, aqui a luz polarizada é o seguinte, esses animais conseguem ver um plano de luz que a gente normalmente não enxerga. Tem assim, esses óculos, né, especiais aí que não deixam luz polarizada, não sei, eu não consigo fazer a diferença entre um óculos que consegue barrar a luz polarizada e outro não, mas parece que tem gente que consegue. Mas enfim, o que é essa luz polarizada? É um plano de luz que é enxergado por essas espécies e que é um plano que está 90 graus com relação à luz incidente. Então, basicamente, é um plano de luz que vai mudando durante o dia. Então, por exemplo, quando o sol está, digamos, aqui, esse plano de luz é perpendicular ao sol. À medida que o sol vai se mexendo na posição 2, o plano de luz também vai se mexendo. E eles descobriram isso eventualmente porque quando eles faziam uma sombra em cima da formiga, ela conseguia se orientar do mesmo jeito. Então, eles eventualmente começaram a colocar filtros de luz polarizada e descobriram que quando eles usavam o filtro de luz polarizada, a formiga se perdia. Então, eles viram que isso é um mecanismo também. Esse cara aqui é super famosão, o Bert Hodobler, é um alemão, e ele fez uns experimentos com formigas de floresta que eu particularmente achei super criativos e interessantes. Nesse caso aqui, eles fizeram uma série de experimentos e mostraram o seguinte. Se você pegava formigas dessa espécie aí, tirava do ninho, né, botava 20 metros do ninho, mesmo com o sol, elas não conseguiam voltar para o ninho. Tá bom, tá, pessoal? Formiga, se eles deixavam a formiga andar os 20 metros, elas conseguiam voltar para o ninho. Então, se você só pegar a formiga, levar ela na mão 20 metros e largar ela lá, ela se perde, tá? Mas se você deixasse ela chegar até um recurso que você botou a 20 metros, ela conseguia voltar para o ninho. Aí eles fizeram algumas experiências. Aí eles falaram, bom, pode ser trilha química, que nem aquela lapa que vai deixando uma trilhazinha. Então, eles deixavam a formiga aí até lá, aí raspavam a terra toda, e a formiga conseguia voltar para o ninho. Tá? Então, eles descobriram que não era essa questão de raspar a terra. Não funcionou isso. A outra coisa, eles pensaram, não, a visualização da trilha, elas têm olhos, elas estão olhando para onde elas estão andando, né? Então, vai ver que elas estão marcando. Aqui tem uma árvorezinha aqui, tem outra aqui, tem aquele negocinho. Afinal de contas, o mundo delas é que nem o nosso. A gente também vê o que a gente está andando, a gente está vendo. Aí eles tinham, aqui é um experimento também que não é rocket science, eles tinham um tapador visual para a formiguinha. Então, a formiguinha ia andando, eles iam tapando o local para onde elas estavam andando. Então, a formiga andava às cegas, mas ela encontrava lá o recurso, mesmo sem
enxergar o que elas estavam olhando para frente, elas conseguiam retornar para o ninho. Tá? Então não era isso também. Eles testaram um monte de coisa, tá? Testaram, né, o sol, trilha química, luz polarizada, visão para frente. Nada disso a formiga atrapalhava a formiga. Se tirasse tudo isso, elas conseguiam continuando voltar para o ninho. E eles ficaram bem perplexos. Como é que essa formiga encontrava o caminho de volta para o ninho? Aí o Bert Hodabler fez uma experiência sensacional, que eu acho que talvez vocês, quem leu já alguma coisa sobre isso, talvez saiba. O que ele fez? Aquela primeira coisa da hipótese, eles achavam que elas não tinham... Eles testaram uma série de coisas. Eles levavam a formiga, se eles levassem a formiga na mão até o local onde tinha lá um recurso, ela não voltava, tá? Mas em todas as outras hipóteses, se eles deixavam o sol brilhando em cima delas, se eles tapavam a frente delas, botavam um tapador de luz polarizada, em todas as hipóteses aqui, elas conseguiam encontrar o caminho de volta. Como é que ele descobriu? O que ele fez aqui? Ele contou o churrasco. Essa é uma possibilidade, né? Mas assim, elas encontravam... os passinhos podia ser uma coisa interessante, mas não foi isso que ele fez, não. Vou mostrar para vocês porque eu achei genial o que esse cara fez. Então, a hipótese dele foi o seguinte: não é para frente que a formiga olha, ela olha para cima. Porque ela está numa floresta. Então tem um padrão das copas da árvore que ela está olhando. E aí, como testar isso? Então ele usou uma coisa sensacional. Ele fez uma arena grandona, colocou a formiga lá, na colôniazinha dela aqui, o recurso estava aqui. Em cima ele botou uma foto gigantesca de copas de árvore, tá? E deixava lá. E aí ele testou. Quando a formiga estava indo, voltando, depois que ela acostumou, quando ela estava começando a ir de novo, chegava no meio, ele girava a foto lá em cima. A formiga parava, se reorientava conforme a foto e seguia conforme a foto para o local errado, né? Tá? Então, assim, com um pouquinho de bolação e muita imaginação, todas as possibilidades tinham sido eliminadas e ele chegou a uma conclusão sobre isso. E eu sempre achei esse estudo, apesar de já antigo, sensacional, né? Porque mostra a criatividade, né? Mas a foto, no caso, é uma coisa estável, né? Na natureza, assim, se ela andasse de dia e voltasse mais... Assim, a formiga, ela ia aprendendo o padrão das copas da árvore, entendeu? Ela memorizava aquele padrão e depois na volta ela usava aquele mesmo padrão. Claro, se batesse uma tempestade, arrancasse tudo, ela se lascava por ali, né? Mas num curto espaço de tempo ela fazia o negócio certinho. Então, assim, esse estudo em particular dele eu acho sensacional. Bom, o que mais que animais usam, né? Tem um outro uso muito particular, que eu acho fantástico também, que é o uso das estrelas. A gente sabe que animais que migram de noite, né? A maioria dos migrantes, na verdade, porque eles têm maior proteção à noite de predadores, etc., é mais fresco, tudo isso, migram de noite. Aí, se você pensa, um animal que migra de noite, nossa, o que ele pode usar? O céu também, ele pode usar as estrelas. Eles usam, né, as estrelas, muitos usam também esse segundo substrato, digamos, de mapeamento, né, que é o campo magnético, mas primariamente o mapa das estrelas. Quando foi a última vez que vocês viram as estrelas e as constelações? Se vocês estivessem perdidos no mato, vocês sabem como achar o sul? Como é que eles usam o Cruzeiro do Sul? Aposto que vocês não sabem essas coisas. Hoje em dia ninguém sabe isso, não. Sim. Se o Cruzeiro do Sul está aqui, eu me lembro que meu pai mostrou isso muito tempo atrás. O Cruzeiro do Sul está aqui, né? Aí tem duas estrelinhas, mais ou menos aqui. Aqui é terra, tá? Cheia de morrinhos. Tá. Cruzeiro do Sul está aqui. Cadê o Sul? Mas essas estrelas geralmente não são tão... São mais ou menos uma estrelinha aqui, digamos, outra mais ou menos aqui. Como é que você acha o Sul aqui?
Você quer ir para o sul. E aí? Você desenha uma linha no eixo aqui das duas estrelas que ficam mais distantes, tá? Você desenha uma outra linha aqui, entre essas duas outras estrelinhas que ficam aqui no rabo do Cruzeiro do Sul. Você pega a perpendicular aqui dessas duas, onde se cruzam, aqui é o sul. Caso vocês se percam, importante, sim. Tá? Ó, informação inútil para vocês usarem em algum jogo aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. Como é que animais usam, então, as estrelas, né? O mapa das estrelas. Como é que funciona isso daqui? Como que as aves usam as estrelas? Já se tinha uma noção de que aves usam as estrelas, mas como que isso aconteceu? Eu acho que o maior responsável dentre os pesquisadores por dar início a essa área de estudo, esse trabalho, é esse grande amigo meu, Steve Emlen, que é essa pessoa aqui, que eu acho fantástico. Ele veio ao Brasil no congresso que a gente teve de comportamento lá em Pirinópolis, né? Aqui vendo as aves brasileiras. Ele que foi o inventor do funil aqui, da gaiola de Emlen. E os primeiros trabalhos que ele fez lá em Cornell, quando ele ainda era um pesquisador bastante jovem, envolviam o planetário que eles têm lá. Então é ótimo, se você tem um planetário, você pode mudar as estrelas como você bem entende, né? Girar as estrelas, as constelações. Isso é muito legal. Ele fez vários experimentos desse tipo e ele usava essas gaiolas que ele bolou para ver como que as aves se orientavam com relação ao céu. Então ele botava as aves lá dentro dessa gaiolinha para ver onde é que elas se orientavam, aí ele mudava o céu, mudava as constelações e viu o que acontecia com esses pássaros. E ele descobriu, eventualmente, que as aves usam, basicamente na América do Norte, somente a estrela do norte, que é a Polaris, né? Eles usam, essas aves usam a relação de uma constelação, que é o Big Dipper, o urso maior, com relação à estrela do norte. Todas as constelações, elas giram em torno da estrela do norte no hemisfério norte, né? Então, eles sabem que se ele deletar as outras constelações, os pássaros não têm problema. Só não pode deletar essa. Se deletar o Big Dipper, eles se lascam. Então, tem essa informação interessante. E a outra coisa que ele descobriu é o seguinte, que os pássaros jovens, eles fazem um imprinting. Vocês lembram o que é a palavra imprinting? É um aprendizado que se faz muito jovem, por uma janelinha de tempo somente e que é para o resto da vida. Os pássaros jovens fazem um imprinting sobre essa porção do céu noturno. Então, esses pássaros precisam ver o céu quando são jovens. Então, isso assim que é um dos grandes problemas em cativeiros e manutenção de aves em cativeiro, em locais onde eles não têm acesso ao céu. Essas aves jamais vão saber migrar, tá? Porque eles precisam aprender, fazer esse imprinting em cima dessas constelações. Basicamente, é isso aqui, né? O urso maior Polaris, que está aqui, a estrela do norte, e a Big Dipper, que é essa aqui, que é como se fosse o Big Dipper, não sei onde, eles têm muita imaginação, né? Mas é uma panela grande aqui, tá vendo? E todas as constelações, o Little Dipper, né, com a estrela do norte, e o Big Dipper. Aí, todas elas giram em torno da Polaris. Então, se você deletar essa constelação, ou essa aqui, ou essa, não tem problema. Porque somente essa constelação, que é a estrela do norte, é que aparentemente são usadas para orientação. Ok? Então, pessoal, eu vou terminar por aqui hoje um pouquinho também mais cedo. Nessa aula, né, essa segunda parte, eu falei mais um pouco sobre territorialidade, sucesso reprodutivo relacionado à territorialidade e essa questão mais da migração, né, mecanismos, exemplos, definição, tá? E perguntas. Vou estar todo mundo feliz e satisfeito. Você falou agora do senso de compasso e tal. Senso de compasso? O mapa geográfico você vai entrar depois ou você falou aí no BCD? O mapa geográfico é o animal saber a localização do negócio. Assim, e ele faz isso por
indícios de onde ele está. Então ele memoriza, ele memoriza os locais para ele se deslocar. E o senso do compasso é essa questão de norte, sul, leste, oeste. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Posso dizer que esse exemplo da formiga, que se localiza pela copa das árvores, é mais uma questão de mapa geográfico ou ainda é um... É mapa geográfico.